Amada igreja, o tema da mensagem de hoje: como iremos terminar a corrida? Eu vou repetir: como iremos terminar a corrida? A Bíblia, ela compara a jornada do cristão com uma competição. Nós estamos de passagem. Essa vida passa rápido. E eu pergunto para você, como você vai terminar essa corrida? Tem tradução que vai estar vocação, carreira. Mas o objetivo da Bíblia, o objetivo da palavra de Deus, é nos ensinar por meio de uma prática, por meio de uma competição. E essa competição é a corrida. O meio da competição é correr. Como iremos terminar a corrida? Como vamos terminar essa jornada? Como vamos terminar essa carreira? Como? Dentro de tantos papéis que exercemos na nossa vida, de tantas decisões, de tantas escolhas, de lideranças, como nós vamos terminar essa corrida? Abra comigo, Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, verso 25. Diz a palavra de Deus, Atos capítulo 13, verso 25. Quando estava completando sua carreira, ou sua corrida em algumas traduções, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Olha só. Quando estava completando a sua corrida, quando estava completando a sua carreira, João disse: todos nós sem exceção, vai completar essa corrida. Uns mais cedo, outros mais tarde. Todos nós sem exceção, nós vamos ter que terminar essa corrida. Uns com honra, outros com desonra. Uns em santidade, outros em pecado. Uns com justiça, outros com injustiça. Se a sua corrida, se a sua vida terminasse hoje, o que você poderia falar dessa jornada? O que você poderia falar dessa corrida? Cumprir com excelência, cumprir com firmeza, cumprir com perseverança, ou eu não fiz o que deveria ter feito? Se a sua corrida terminasse hoje, o que você poderia falar dela? Eu vou repetir. Se a corrida da vida terminasse para você hoje, o que você poderia falar dela? João, no final da corrida aqui, ele fala: eu não sou quem vocês pensam, mas vai vir alguém que eu não sou digno de desatar, de desamarrar a sandália dele. Ele sabia quem ele servia, ele sabia a quem ele honrava, ele sabia a quem ele louvava. Todos nós sem exceção vamos terminar essa corrida um dia. A linha de chegada vai chegar para mim e para você. Mas a questão é, como nós vamos terminar? A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que começaram bem, mas que terminaram mal. Jesus, lá em Mateus 24, ele diz: aquele que perseverar até o fim, nessa jornada,
ela não nos dá espaço para desistir. Podemos cansar, podemos sofrer nessa corrida, mas nós temos que ter a consciência do que estamos realizando. É o que o apóstolo Paulo fala para a gente servir a Deus com boa consciência. Como iremos terminar essa corrida? Olha para a sua vida agora. Olha para o seu cristianismo agora. Eu quero ler um texto referente a um exemplo de como ele encerrou essa corrida. E o que nós podemos aprender com esse exemplo? Abra comigo lá, 2 Timóteo, capítulo 4. Então, a vida cristã compara a nossa jornada nessa terra a uma competição. E uma competição de corrida. Vamos entender um pouquinho sobre isso. 2 Timóteo capítulo 4, nós vamos ler do verso 6 ao 8. 2 Timóteo capítulo 4, do verso 6 ao 8. O que você pode falar da sua corrida se ela terminasse hoje? Diz o texto aqui, verso 6. Eu já estava sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Verso 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Eu vou ler novamente. Verso 6. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. A minha corrida está acabando, o apóstolo Paulo está falando. Essa competição da vida, nesta minha jornada cristã, está chegando ao fim. Aí no verso 7 ele fala: combati o bom combate, terminei a corrida. Tem tradução que vai estar terminei a carreira, guardei a fé. Ou como no original, mantive a fé. Verso 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Quando nós falamos de uma competição, ela tem um determinado tempo. É necessário um percurso até passar a linha de chegada. Só que todo atleta que está numa competição, ele tem um entendimento. Existe uma recompensa, existe um prêmio, existe uma medalha, existe um troféu. Aqui está muito claro que eu e você temos que ter esta consciência, este entendimento. E dentro deste texto, dentro daquilo que nós estamos tratando aqui, eu quero abordar 3 pontos, para que você saia daqui com uma visão nova, para que você saia daqui com a fé nova, e para que você tenha propósito nessa corrida. Quantos estão correndo sem propósito? Quantos entram nesta competição sem entendimento? Quantos desistem no meio do caminho? Quantos param? Eu fui estudar, e eu fui entender no grego o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Mas antes de eu entrar nesses 3 pontos, eu quero que você entenda quem está falando isso. Eu quero que você compreenda quem relatou isso aqui inspirado por Deus.
Então segura o dedo aí, segura essa página aí, e vai lá em 2 Coríntios capítulo 11. Glória a Jesus. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Quem quer terminar a corrida bem aqui? Dá um glória a Deus. Eu não quero parar no meio do caminho. Eu não quero que a desidratação, a cãibra, o desgaste muscular, mental, seja o que for, me pare no meio dessa corrida. Eu quero passar a linha de chegada. Eu quero ir até o fim, porque eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Isso tem que ser esperança do nosso coração, igreja. Em meio a tantas incertezas, em meio ao mundo com tantas mudanças, com tantas questões, eu e você temos que entender que esta vida é uma competição. Esta competição é uma corrida. E existe um prêmio, existe algo reservado para nós. Nós não podemos nos envolver com as questões desta vida, a ponto de nós esquecermos o real sentido de servirmos a Cristo, de ser um cristão, e de prosseguir para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 11, verso 23. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Opa, tem um aí que não achou. 2 Coríntios 11, 23. É os sinceros, né? Amém. Glória a Deus. Diz assim, verso 23. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Alguém aqui já foi açoitado? Levanta a mão só para eu ter uma ideia. Não estou falando surrinha de varal da mãe. Não estou falando essa surrinha não, viu, Lisandro? Eu estou falando açoitado até a morte. Versos 24. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Por que 39? Era 40 o limite. Se ele chicoteasse 39, podia dar mais 39. Aí não dava 40, dava 39, então posso dar mais 39. Olha a maldade do povo, né? Verso 25, 3 vezes fui golpeado com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Verso 27, trabalhei sossegadamente. Não foi sossegado? Trabalhei o quê? Arduamente, muitas vezes. Fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela da muralha fui abaixado numa cesta e escapei das mãos dele. O texto que nós lemos, onde Paulo relata que o tempo da corrida, da competição estava terminando, e que ele combateu o bom combate, que ele acabou a corrida, e ele guardou a fé, trata deste homem. Nós estamos falando aqui o exemplo de uma pessoa que teve tudo para parar, tudo para desistir, mas não parou, não desistiu.
continuou firme, prosseguiu para o alvo, passou a linha de chegada, completou a corrida. Repita comigo: completar a corrida. Eu e você temos que ter isso no coração, igreja. Completar a corrida. Mas veja, ele falou de açoites, ele falou de fome, ele falou de nudez, ele falou de frio, tudo coisas externas. Eu e você podemos ficar sem dinheiro, eu e você podemos ficar doente, eu e você podemos perder o emprego. São combates, são lutas, problemas. Mas veja que chega um determinado momento que ele fala: tem uma pressão dentro de mim. Interiormente tem uma pressão, que é a preocupação com todas as igrejas. Olha só como é sério. Vamos aqui tratar o primeiro ponto. Volta lá em 2 Timóteo. Eu fiz questão de ler esse texto para você entender quem está aqui falando desta competição, e que ele completou com êxito, com honra, com obediência, com justiça, com santidade, com perseverança. Ele não terminou de qualquer jeito, porque ele sabia para quem estava fazendo. Eu pergunto para você: para quem você está correndo? Como iremos terminar essa corrida? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha... Primeira coisa que eu entendo aqui: essa corrida vai acabar um dia. É a primeira coisa que ele trata no texto. Ó, está chegando o fim, ó. Não é para sempre, irmãos. Ninguém aqui vai ficar para sempre aqui. É vida eterna ou morte eterna. Não existe mais ou menos. Não existe meio termo. Jesus falou que é sim, sim ou não, não. Paulo fala lá em 1 Coríntios 9 que nós temos que ver a forma como nós estamos correndo essa carreira. E que nós temos que correr de tal forma que nós iremos alcançar. Aí ele fala que ele esmurra o ar, que ele subjuga o corpo dele, para ele poder ganhar Cristo. O que ele está falando? Essa corrida não é para agradar a mim. Essa corrida é para agradar o Senhor e Salvador da minha alma. Essa corrida não é para o meu destaque. Essa corrida é para o reino. Está chegando o tempo da minha partida. Vai acabar uma hora, um dia vai acabar essa corrida. Só que nós temos que estar preparado todo dia. Nós não sabemos, irmãos, o dia da nossa partida. É como diz o texto, onde Jesus está ali e ele explana: olha, o meu negócio está dando certo, eu vou construir, eu vou fazer, eu vou aumentar. E aí diz: louco, esta noite pedirão a sua alma. Para quem será? Para quem você correu? E depois da morte? Ser de uma igreja não nos garante nada, irmãos. Porque quem nos salva é Jesus Cristo. Quem morreu na cruz foi Jesus Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Você está entendendo isso? O tempo da minha partida está chegando. Eu não sei a hora. Eu quero ver meu filho casar. Eu quero ver as coisas acontecendo na igreja. O que eu tenho de projeto, de sonho. Mas eu não sei o dia da minha partida.
E Paulo está falando aqui, o tempo da minha partida está chegando. Está chegando a hora de eu encerrar essa corrida. Mas eu posso falar como eu encerrei ela. Eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Eu guardei a fé. E é por isso que existe uma coroa reservada para mim, na qual o Senhor, o justo juiz, está lá prontinho para mim. Mas não só para mim, mas para todos aqueles que passarem essa linha de chegada com honra, com justiça, com santidade, com verdade, seguindo as regras da competição. Nessa corrida não tem o meu jeito, nessa corrida não tem as minhas regras. Abra comigo lá, Hebreus capítulo 6, vamos lá. Meu irmão, você tem que ter essa consciência. O tempo da gente consertar nossa vida é hoje. O tempo da gente viver para Jesus com honra é hoje. O tempo da gente andar em santidade é hoje. O tempo da gente amar Jesus acima de todas as coisas é hoje. O tempo de fazer a obra é hoje. Ah, quando eu tiver tempo eu faço. Ah, quando? Ah, quando? Paulo tinha essa consciência, irmãos, que uma hora ia acabar. Mas quando acabou, ele tinha o que falar. E não é que era soberba, porque ele seguiu as regras. Ele cumpriu os mandamentos. Ele seguiu preceitos. Hebreus capítulo 6, verso 10. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuarão a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre esta mesma prontidão, até a metade, até para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. O que o escritor de Hebreus está falando? Siga o exemplo daqueles que finalizaram a corrida. Siga o exemplo daqueles que foram até o fim nessa corrida e alcançaram o prêmio. Tenham a mesma prontidão, não sejam negligentes. Eu comecei a estudar sobre um atleta numa competição, numa corrida.